seu fruto firme em harmonia. Nada que faz se perde no vento, tudo floresce com bênção do céu. Mas os perversos sem fundamento são como a palha que o sopro levou. No julgamento não vão resistir, na comunhão não vão existir, pois o Senhor conhece o caminho dos que o amam e vão prosseguir. Mas o caminho dos que são maus leva à ruína, é pura ilusão. Vivem correndo atrás de seus passos, mas perdem tudo em escuridão. Já o justo vive com firmeza, tem raízes na fortaleza. O seu destino é prosperidade, guardado sempre na verdade. Feliz é quem anda na luz, quem segue os passos de Jesus. Não se desvia, não cai na armadilha. Tem o Senhor que o guia e brilha como árvore junto à nascente. Dá fruto sempre, eternamente. Firme e bendito é seu coração, pois anda na direção do Pai. Com retidão. Porque se agitam nações com fúria, e os povos tramam em vão rebelião. Reis da terra tomam posição contra o Senhor e seu ungido. Então vamos quebrar seus laços agora, jogar suas cordas bem longe fora. Mas lá dos céus o Senhor sorri, sabe o fim de quem assim agir. Com voz de ira ele os confronta, com seu furor os deixa sem chão. Foi eu quem pus o meu rei no monte, em Sião tem sua habitação. Ele declara o decreto eterno: tu és meu filho, meu bem mais terno. Hoje te gerei com amor fiel, pede e te dou as nações do céu. Reis da terra agora entendam, juízes sirvam com reverência. Beijem o filho, não se rebelem, antes que venha a sua sentença. Feliz é quem nele confia, quem se abriga em sua harmonia. Pois seu poder é como um trovão, mas sua graça é salvação. Com voz de ira ele os confronta, com seu furor os deixa sem chão. Foi eu quem pus o meu rei no monte, em Sião tem sua habitação. Ele declara o decreto eterno: tu és meu filho, meu bem mais terno. Hoje te gerei com amor
Muitos se levantam contra mim, dizem que Deus não vai me ouvir, mas tu, Senhor, és meu escudo fiel, a minha glória, quem me faz subir ao céu. Clamei a ti e tu me respondeste do teu monte santo, me socorrestes. Deitei, dormi e acordei em paz. Pois o Senhor me sustenta e nada me desfaz. Não temerei milhares ao redor, pois tu, Senhor, és meu Salvador. Levanta, ó Deus, e vem me defender, só em ti posso vencer. A salvação vem do Senhor, Ele é meu escudo protetor. Mesmo em meio à perseguição, Ele guarda o meu coração. Não temerei milhares ao redor, pois tu, Senhor, és meu Salvador. Levanta, ó Deus, e vem me defender, só em ti posso vencer. A salvação vem do Senhor, Ele é meu escudo protetor. Mesmo em meio à perseguição, Ele guarda o meu coração. Ele guarda o meu coração. Responde-me quando clamo a ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero desejar uma boa tarde para todos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma nesta tarde, em nome de Jesus. A cada irmão, a cada irmã que vier escutar esta palavra de hoje, os louvores, que você possa receber uma bênção da parte do Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um que talvez vai entrar mais tarde, talvez já até entrou, e agradecer a cada irmão, a cada irmã, essa mulherada aí que gosta de ouvir a palavra do Senhor, que gosta de estar escutando os louvores, e gosta também que no final, chegar no final de estar orando, junto com a gente, que você possa receber aí da parte do Senhor Jesus, A gente quer profetizar sobre a tua vida, as bênçãos do Senhor Jesus, a direção de Deus sobre a tua vida, e a gente tem que profetizar no meio do vale dos ossos secos, como Ezequiel profetizou, Deus mandou profetizar, Talvez se estiver passando pelo vale dos ossos secos, de repente, espiritualmente, você já não faz mais algo para o Senhor, que nesta tarde, você possa receber da parte do Senhor Jesus, que o Senhor, Ele possa soprar o Espírito Santo, sobre a tua vida, o vento do Espírito Santo, Ele possa soprar o fôlego de vida, sobre a tua vida, talvez está passando por um momento de enfermidade, às vezes já não tem mais ânimo de buscar a presença do Senhor, talvez se afastou dos caminhos do Senhor,
às vezes parou, né? Parou na caminhada, né? Está passando por um processo de sequidão, né? Então que nesta tarde o Senhor possa soprar, né? Pode dar ordem aí e soprar vida e vida com abundância para a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Não sei de que maneira o Senhor vai falar através da palavra, né? Hoje é a missionária irmã Beatriz que vai estar ministrando a palavra do Senhor, né? Também a gente quer também estar pedindo desculpa porque teve um domingo a gente estava sem internet e no outro deu um pequeno probleminha, a gente não conseguiu fazer a live, mas graças a Deus que hoje a gente aprove a Deus, né, nós estarmos aqui, né, e fica aí nosso pedido de desculpa aí para quem estava esperando, né, por essa live à tarde e não teve. Então vai ter vezes também que eu não vou poder estar, né, mas a irmã Beatriz ela vai estar fazendo a live aqui junto com o irmão Vinícius, né, e Deus vai acrescentando sobre a nossa vida, vai nos abençoando. E nosso objetivo é que você se sinta abençoado, né? Nosso objetivo é que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas e através da tua vida. Amém? Nós vamos estar escutando aí mais um louvor. Logo seguido nós vamos estar levantando um clamor, amém, de oração. E que você possa se preparar aí para a oração, né? A gente sempre faz uma oração antes de começar, mas a gente também tem que fazer a oração com todos, né? E se preparar, né, para a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado. É meu abrigo seguro. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta o clamor do meu coração. De manhã ergo a ti minha voz, pois és rei e guia de todos. Não és Deus que ama a maldade, o orgulhoso não tem liberdade, mas eu entrarei na tua casa em paz, por tua graça que me satisfaz. Conduz-me em tua justiça, ó Rei, por causa dos que contra mim são lei. Alegra os justos da proteção, pois se alegram em tua salvação. A ti levanto minha voz de manhã antes de qualquer voz, pois só em ti posso confiar, só teu amor me faz caminhar. Não és Deus que ama a maldade, o orgulhoso não tem liberdade, mas eu entrarei na tua casa em paz, por tua graça que me satisfaz. Conduz-me em tua justiça, ó Rei, por causa dos que contra mim são lei. Alegra os justos da proteção, pois se alegram em tua salvação. A ti levanto minha voz de
Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar então fazendo uma oração com todos, né, que estão conosco já. Queremos agradecer aí, tá conosco já a irmã Juliane Cardoso. Deus abençoe a tua vida, irmã Juliane, por estar ali com a gente, né. E também abençoe o irmão Fábio, abençoe o irmão Matias, abençoe a tua família, né. Não sei se o irmão José está aí contigo, que Deus abençoe também. O irmão José aí que veio junto contigo com o irmão Fábio ontem, né. Dê um abraço aí para ele, que Deus abençoe a vida dele também. Também está conosco também o irmão Samuel Reis. Que Deus abençoe a tua vida, irmão Samuel Reis, né, grandemente, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também queremos agradecer pelo irmão Vinícius, que é o irmão que é encarregado de tudo isso, né? Encarregado da GS, encarregado de fazer essas programações, de mexer no computador, de arrumar tudo, né? Agradecer a vida dele, que Deus venha abençoar a vida dele grandemente, em nome de Jesus. Amém? E a todos que vão ainda entrar, que fica o nosso agradecimento, né, pela vida de cada um. E eu quero convidar você agora para nós estarmos orando, né? Quero convidar a irmã Beatriz agora para levantar um clamor de oração, né? Vou estar orando junto, mas ela vai levantar a voz em oração. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar todos os irmãos e as irmãs que estão conosco nessa tarde. Que Deus possa abençoar poderosamente essa tarde de domingo de cada um. E que cada um possa estar conosco, intercedendo por nós, nos ajudando em oração. Vamos estar orando juntos. Vamos estar levantando um clamor neste momento, pela nossas famílias, pela igreja, pelos nossos irmãos, por tudo, por todos. Então vamos estar levantando nossa voz, Pai Santo e Pai amado. Glória a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença, Pai, para estarmos fazendo essa live, esse meio de comunicação que o Senhor nos deu para sermos boca de Deus, para falar do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua soberania, onde nós não pudermos estar. Sabemos que essa live alcança vida, alcança nações, né, lugares distantes. Então, Pai, nos usa nessa tarde, nos faz realmente bocas de Deus, nos instrui, nos dá sabedoria e entendimento. Seja conosco nessa tarde. Pai, te peço que o Senhor venha a tocar corações, pessoas que ainda não tiveram encontro contigo, que ainda não têm o Senhor em suas vidas, que ao abrir essa live possam ser tocados por Ti, que Tu venhas fazer, como diz a Tua palavra, que ela venha ser viva e eficaz, que ela venha penetrar o coração das pessoas, que ela venha surtir efeito, Pai, que ela venha converter os corações a Ti, como diz a Tua palavra. Converte os corações a Ti, serão convertidos, Pai. Deus de poder e graça, também te peço para as pessoas que estiverem enfermas, Pai, nessa tarde, que vão estar ouvindo essa live, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa operar milagres. Também pessoas que estão escravizadas, Pai, nessa tarde, que possam estar ouvindo a Tua voz, que venham ser tocadas por Ti, que correntes venham ser arrebentadas, que vidas venham ser libertas em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti que vidas venham ser tocadas por Ti nessa tarde, através de nossas vidas nessa live, Pai. Deus de poder e glória, alcança a nossa família, nosso lar, alcança a vida e o lar dos nossos irmãos, a Tua igreja, o Teu povo, em todos os lugares, Pai. Pai, reveste a cada um da Tua armadura poderosa, Pai. Guarda cada um embaixo do Teu sangue, Pai, para que o inimigo não tenha poder de tocar nos Teus, Senhor. Como a Tua palavra nos diz que os infernos não prevalecerão contra a Tua igreja, e assim nós cremos, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Que o Senhor possa ser com toda a Tua igreja, em todos os lugares, Pai. Que o Senhor venha usar poderosamente a Tua igreja, como o Senhor sempre usou, Pai. Deus de poder e glória, toma direção neste lugar, seja conosco. Muito obrigado por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós vamos estar então escutando aí os louvores. Fui fiel, a Ele dou glória lá do céu. Cantarei louvores ao Seu nome, pois em justiça Ele me consome.
Mas se fui reto, és meu tribunal. Tu sondas mentes e coração. Salva o justo com tua mão. Teu arco está pronto, tua espada brilha. Contra o ímpio, tua justiça trilha. Quem cava o mal cairá no buraco, pois tua verdade nunca é fraco. Justo é o Senhor, juiz fiel, a Ele dou glória lá do céu. Cantarei louvores ao seu nome, pois em justiça Ele me consome. Eis do teu Senhor, juiz fiel, a Ele dou glória lá do céu. Cantarei louvores ao seu nome, pois em justiça Ele me consome. Ó Senhor, quão magnífico és. Tua glória enche o céu e os pés das crianças sai teu louvor, para calar quem nega teu amor. Quando olho os céus e as estrelas mil, quem é o homem neste Brasil? E fizeste o pouco menor que anjo, com glória e honra no seu arranjo. Deste domínio sobre criação, sobre animais e toda a estação. Ó Senhor, quão glorioso és. Tua majestade cobre os pés. Quando olho os céus e as estrelas mil, quem é o homem neste Brasil? Fizeste o pouco menor que anjo, com glória e honra no seu arranjo. Quando olho os céus e as estrelas mil, quem é o homem neste Brasil? Fizeste o pouco menor que anjo, com glória e honra no seu arranjo, com glória e honra no seu arranjo.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos, neste momento, irmãs, a gente vai estar entrando na palavra do Senhor, né? Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta tarde, né? Para a gente se alimentar um pouco mais da palavra, né? Eu amo os louvores, né? Mas não é completo se não tiver a palavra do Senhor, né? E a gente tem que aprender que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, porque é ela que nos traz cura, nos traz libertação, é ela que traz uma direção de Deus para as nossas vidas, né? A gente tem que ter as três coisas junto, né? O louvor, a palavra, a oração, o clamor, a adoração. Nós temos que andar tudo junto, né? Com essas três partes aí, né? E fora outras coisas que a gente tem que ter, né? Que é a fé naquilo que a gente não vê, no sobrenatural, e a gente tem que confiar naquilo que o Senhor tem falado para nós. Nós temos que crer verdadeiramente na palavra de Deus, e para isso nós precisamos de fé, e essa fé, ela só é acrescentada por Deus na nossa vida, porque essa é a fé verdadeira, né? Aquela fé que tu tá ouvindo e crendo naquilo que tu tá ouvindo, crendo naquilo que Deus está falando através da palavra, né? E aí tu vai testificar das coisas que o Senhor tem feito na tua vida, né? Então a gente precisa, né, ter essa fé, né? No decorrer da caminhada da gente, a gente vai aprendendo muitas coisas que a gente precisa ter na presença do Senhor, né? Mas a gente precisa ter a palavra, ter o louvor, ter a oração e a palavra para nos libertar e trazer cura para as nossas vidas. Amém? Eu quero estar passando para a irmã Beatriz, então, né, que vai estar ministrando a palavra de Deus para a nossa vida nesta tarde, né, de domingo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então vamos estar lendo. Eu tenho algumas partes que não vou ficar só num livro hoje, vou ler um pouquinho cada um, porque é uma palavra, ela se identifica com a outra. Vamos estar começando aqui por Ageu 1. Ageu 1 que fala: Deus exorta o povo a reedificar o templo, né? Hoje nós vamos falar mais ou menos assim, como se nós devemos congregar, né? Que fala do templo do Senhor, que nós não podemos ficar sem congregar. Então, mais ou menos isso que a palavra vai falar hoje. Vamos começar aqui no versículo 2, do 1 Ageu, versículo 2, que diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos a este povo, e diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitares vós em casas apainiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Né? Aqui está dizendo no 4, né, que nós vivemos em casas, né, confortáveis, vamos dizer assim, né, bem habitadas, e a casa do Senhor permanece em ruínas. Que o povo estava se preocupando com a sua própria casa e estava deixando a casa de Deus em segundo plano. Aí no 5 diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comei, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Né? Tipo assim, né? A infidelidade do povo para com Deus, né? Por eles não se preocupar com o templo, com a casa do Senhor, estavam preocupados com a sua própria casa, né? Tudo que fazemos não dá certo, né? É o que está dizendo aqui no 6. Aí no 7 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. No 8, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas,
ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aqui continua nos falando, né, que por causa de nós cuidar só do que é nosso, dos nossos interesses, deixamos a casa do Senhor de lado, não nos preocupamos com a casa do Senhor. E aqui o Senhor estava exortando o povo a reconstruir a casa dele, porque estava destruída. E o povo estava se preocupando em construir as suas próprias casas e deixando de Deus, do Senhor, em segundo plano, né? Hoje não é diferente conosco. Muitas vezes pegamos emprego, principalmente agora no verão, as pessoas pegam emprego que às vezes não tem um horário, não dá tempo para ir à casa do Senhor, afasta eles da casa do Senhor, porque tem que trabalhar com um horário que não tem como ir na casa do Senhor. E isso aí a gente tem que vigiar muito, né? Eu creio que isso é uma armadilha do inimigo para afastar as pessoas da casa do Senhor. Muitos não vigiam, caem nisso aí, né, de pegar trabalho que não tem horário livre para servir ao Senhor, para ir na casa do Senhor. Acaba deixando de congregar. E não é isso que o Senhor quer, né? Tem muitas pessoas, eu tenho pessoas que eu conheço que diz que não precisa congregar para ter Deus em suas vidas. Que Deus está no coração deles e Jesus está no coração e que não precisa congregar. Não é verdade. Porque se nós não congregar com nossos irmãos aqui na terra, né? E a palavra mesmo nos ensina que nós temos que estar no aprisco para que o pastor possa nos guardar, ter compromisso conosco. E se nós não congregar com nossos irmãos aqui na terra, como que nós vamos querer estar com eles lá depois no céu? Nós temos que aprender a viver com nossos irmãos, conviver com eles aqui, para que quando nós estivermos lá todos juntos, né, nós já ter uma convivência, né, que aprendemos aqui na terra. Precisamos congregar, sim. Aí, no capítulo 2, tem um versículo bem... Eu vou ler só o título do 2, que diz assim, ó: a glória do segundo templo será maior que o do primeiro, né? Para aquelas pessoas que às vezes acham, é uma opinião minha, né? Eu acho que esse versículo quer dizer isso. Para aquelas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, eu sempre que encontro uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, eu leio esse versículo para a pessoa, porque eu creio que a glória do segundo templo será maior, que aquela pessoa que se afastou fica com vergonha às vezes, muitas vezes, né, de voltar para a casa do Senhor, vergonha dos irmãos, porque errou, não sabendo que o Senhor está esperando e que a glória do segundo templo será maior, porque nós somos templos de Deus, né, na terra, somos considerados templos de Deus. O Senhor habita em nós, Ele deve de habitar em nós, pelo menos, né? Porque não é de qualquer maneira que Ele vai habitar em nós, né? Nós temos que ter obediência aos mandamentos dEle, à palavra dEle, né? Viver em comunhão com Ele, em oração, ter vida com o nosso Pai, né? Como que um filho vai ter vida com o Pai se ele não fala com o Pai, se ele não tem comunhão, vida com o Pai, né? E assim é conosco, com Deus. Então, que nós venhamos aprender que mesmo que a gente se afaste do Senhor, aquele exorta o povo desde do versículo 1 ali, do capítulo 1 e versículo 1 em diante, ele já começa, né, exortando o povo. Aqui eu li até o 9, e ele exortando o povo a reconstruir o templo. Então, se não era necessário nós congregar, porque o Senhor fazia tanta questão que o templo fosse reconstruído? É porque é necessário nós congregar, sim. Eu quero estar lendo mais uma palavra aqui no 2 Reis, que também continua falando. Continua falando aqui, não é de reconstruir templo, mas de renovar a aliança com Deus. No capítulo 23 de 2 Reis, né, Josias renova a aliança ante o Senhor. Aqui era o servo do Senhor, estava longe do Senhor, e ele renova a aliança com o Senhor. Como eu já estava falando, de pessoas que pararam no caminho, né, que hoje não estão congregando, muitos estão iludidos que o Senhor está cuidando deles lá no mundo. O Senhor até tem misericórdia, mas Ele não tem compromisso de cuidar.
porque ele tem compromisso de cuidar os deles, aqueles que estão ali vivendo na presença dele, que vivem para ele. Aqui diz assim no 23 primeiro, de 2 Reis. Então deu ordem o rei a todos os anciãos da Judá e de Jerusalém a se juntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com eles todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o maior, do menor até o maior, e a lei diante e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Vou ler mais uma vez aqui. Ele reuniu todo o povo e leu a palavra do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O 3 diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem. Aqui o rei fez aliança com o povo, com Deus, para servirem a Deus. E disse: guarde seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a vossa alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança, se uniu a essa aliança. Então aqui a palavra continua falando, né, como eu já estava falando. O rei aqui renovou a aliança com o povo, de se voltarem para o Senhor. Né? Hoje essa palavra está falando de volta aquele que está parado. Volta aquele que está parado, porque não há mais tempo. Né? Não há mais tempo de nós ficar parado. O que a palavra está falando? Temos que voltar para o templo do Senhor. E está falando de templo, de reunir-se no templo. Não é reunir-se em casa, é no templo. Porque temos que congregar e voltar a estar na presença do Senhor, a buscar o Senhor. Toda a palavra hoje está falando, que eu li, está falando no mesmo sentido, de volta para o Senhor. Né? Porque o Senhor está às portas para buscar a sua igreja e não há mais tempo a esperar. Aleluia. Não há mais tempo de nós brincar. Né? Que o Senhor está nos guardando lá no mundo, nós não precisamos do Senhor. Nós precisamos sim. Eu quero ler mais um versículo aqui, um livro de Daniel, que confirma o que eu estou falando. O livro de Daniel, no capítulo 12, que diz o tempo do fim. Nesse versículo fala o tempo do fim. Como eu estou falando, né, Jesus já está às portas. Então não tem mais tempo de nós ficar brincando lá no mundo, nos iludindo com os prazeres do mundo, que é só ilusão, que é prazer passageiro, que é alegria passageira, né? É só um momento ali. E com o Senhor não, com o Senhor a nossa alegria é permanente. A paz em nosso coração é permanente. Ele está conosco a todo momento. Nós não precisamos buscar alegria do mundo, ou buscar alegria em coisas do mundo, né? Que não nos edifica a nossa vida, que nos faz pecar, errar e nos afastar cada vez mais do Senhor. Porque as coisas do mundo nos faz afastar do Senhor. Porque o Senhor, ele não tem nada com o mundo. O mundo não nos pertence. A palavra nos ensina que nós vivemos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Estamos aqui por um pouco de tempo para representar o Senhor, mas não fazemos parte do mundo. Então nós estar no mundo é só para nós pregar a palavra do Senhor, levar as pessoas ao Senhor, através da palavra dele. É a única coisa que nós temos que ter contato com o mundo, é para levar a palavra dele. Aqui no 12 diz assim, o título, no capítulo 12, versículo 1, o tempo do fim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui está nos alertando, irmão, né? Eu falei sobre congregar, sobre voltar para Jesus, e aqui está nos alertando, né, que naquele tempo vai ter tempo de angústia que nós nunca imaginamos que vai existir, sabe? Não chega
ao nosso pensamento, não dá para nós imaginar o tamanho da angústia que vai ser. Por quê, irmãos? Porque quando o Senhor tirar a igreja da terra, o Espírito Santo vai sair da terra junto com a igreja, vai subir com a igreja, vai ficar só o inimigo reinando aqui. Então, o que o inimigo tem de bom? O que o inimigo faz hoje dentro dos lares, nas famílias, né? Destruindo os filhos, acabando com a vida dos pais, nos vícios. E essa é a obra do inimigo. E daí como que vão as pessoas que ficarem aqui com o inimigo, o que vão ter de bom aqui? O que vale a pena nós deixar de servir o Senhor, deixar da casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, para depois ficar para o inimigo, para viver essa angústia aqui, que vai haver sobre toda a nação como nunca, tempo nenhum nunca houve, sabe? Nunca nós passamos. Nós passamos por terremotos, furacões, tsunami, tantas coisas ruins, mas diz que aqui nesse tempo vai ser muito pior. E mais que o Senhor, né, salvará o seu povo, né, todo aquele que for escrito no livro da vida, todo aquele que tiver vida com Deus, que tiver comunhão com Deus, que tiver na presença do Senhor, que congregar. Ah, mas congregar, as igrejas hoje em dia não dá mais para congregar. Como a gente ouve isso? Realmente é verdade, irmãos, mas a gente tem que olhar para Jesus, não olhar para os nossos irmãos, porque todos somos pecadores. Nós não vamos achar perfeição dentro da igreja, porque lá até não é lugar de gente perfeita, bem pelo contrário. Sabe, às vezes alguém diz assim para mim, eu escuto muito isso, tua igreja é cheia de bandido, de traficante. Eu digo, realmente é mesmo, porque lá é o lugar deles, lá é o lugar para eles ir, para se consertar a sua vida, para ter restauração de vida, transformação de vida e vir ser servo do Senhor, servir ao Senhor. Muitos acusam a igreja que recolhe os bandidos, que a igreja é cheia de bandidos, mas o Senhor veio para as almas perdidas. O Senhor não veio para as pessoas que já são boas, que já são salvas. Ele veio para os perdidos, né? Lá em Lucas 19 e 10, se eu não me engano, fala que ele veio para os perdidos. Não lembro da história do ladrão da cruz, né, que um estava do lado da esquerda, outro do direito, que Jesus ainda deu oportunidade para eles de salvação, mesmo eles sendo bandidos, ladrões, bandidos. E um aceitou a palavra de Jesus e foi salvo, e o outro não aceitou, zombou e ficou. Então o Senhor veio para esse tipo de gente. Sabe, às vezes a gente que prega a palavra do Senhor, a gente ouve muitas pessoas, quando a gente chega nessas pessoas, nessas situações, né, de crime, ele diz não para nós, eles dizem para nós, não tem mais perdão, para nós não tem mais perdão, para nós não tem mais jeito, nós pecamos muito, nós erramos muito, Deus não vai nos perdoar. Muitos não vêm para o Senhor porque pensam assim. Eu sei porque eu converso com as pessoas e eles me dizem, eu digo, tem sim, porque o amor do Senhor, ele não tem limite, ele é, sabe, ele é infinito, ele não tem tamanho. Ele se entregou naquela cruz, ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi moído por nós pecadores. Então, isso é a prova que o amor dele não tem limite. Não importa o que a pessoa fez, se a pessoa se arrepender e se voltar para o Senhor, ele vai perdoar. E ele vai dar salvação, como ele fez com aquele ladrão na cruz. Ele vai dar salvação, como ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje, ele disse hoje, ele não disse depois, ou daqui a um tempo, ou no juízo final. Não, ele disse hoje estarás comigo no paraíso. Então, se alguém que está em situações assim, de vício, no fundo do poço, com a vida destruída, que acha que não tem mais jeito, não tem mais saída. Ainda essa semana eu vi um testemunho, um vídeo de uma moça, que ela morava na Cracolândia. Ela viveu muitos anos da vida dela lá, e ela achava que a calçada ali onde ela dormia, no concreto, era o fim da vida dela, que ela ia dormir um dia ali, e ela não ia acordar mais, que ali a vida dela era aquilo ali, tinha acabado, não tinha mais volta. E hoje ela é uma pessoa que ela trabalha com pessoas viciadas, ela tem um centro de recuperação, ela junta as pessoas na rua, aquilo que fizeram com ela, porque alguém entrou lá e teve coragem de chegar nela e falar do amor de Jesus. E levou ela para um centro de recuperação. Hoje ela é uma pessoa recuperada, já faz desde o de 2012, parece que ela falou que ela já é recuperada. Nem ela acredita no que ela é hoje,
quando ela lembra do que ela era, porque ela achava que não tinha mais volta. Então, quero te dizer, tem volta sim. É você que às vezes, o crack é uma coisa que escraviza muito. Ele deixa a pessoa no fundo do poço e a pessoa acha que acabou, que não tem mais volta. É mentira de Satanás, tem volta sim. Para o Senhor nada é impossível. Ele é nosso Deus do impossível. Ele tem poder de parar o tempo, Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para tirar, para arrancar o vício. Ele tem poder para arrancar o câncer. Eu sou testemunha disso. Eu tive câncer 2 vezes e Ele me tirou. Estou aqui curada. Todas as vezes Ele me curou. Então Ele tem todo o poder, não tem impossível para Deus. Então, se alguém ouvir essa palavra, se tiver com alguma dificuldade, achando que não tem mais volta, às vezes com o tal do câncer mesmo, né? Que acha que não tem mais volta, tem sim, sou testemunha disso. Então, que você possa se voltar para Deus, procurar um lugar para congregar, porque não tem esse negócio de ter Deus só no coração. Nós temos que ter Ele na nossa vida. É espírito, Jesus, corpo e alma, não é só coração. A palavra não diz que tu tem que servir só de coração. É espírito, corpo e alma. Totalmente, uma vida totalmente transformada e voltada para Deus, né? Liberta do mundo, do pecado, de todas as coisas do mundo, né? Porque o mundo não nos pertence, já disse, tudo que tem lá só nos leva a sofrimento e destruição, né? Porque jaz no maligno e ele está dominando o mundo, por isso que as pessoas não entendem. Às vezes tem gente que diz assim, se Deus existe, se Deus é tão bom, se Ele tem tanto amor, por que Ele permite tanta coisa? Não é culpa dele, porque aqui quem governa o mundo, está governando o mundo, até Ele voltar a buscar sua igreja é o maligno. A própria palavra nos afirma que o mundo jaz no maligno, Ele que está governando, então Ele não tem essas destruição, a Ele que causa, porque Ele tem poder no mundo, Ele tem poder. Se nós não tiver Deus em nossas vidas, que é o dono de todo o poder, né, ele nos destrói, Ele nos esmagaria como um inseto. Mas como temos Deus nas nossas vidas, por isso eu estou aqui falando nessa tarde, para que você que ainda não tem Deus, né, que busque, né, dobre o seu joelho e ore, se entregue para o Senhor, porque assim como o Senhor nos ouve, nós que servimos Ele ouve a todas as pessoas, sabe, todas as pessoas que se prostrar a Ele, que clamar a Ele, Ele ouve e Ele socorre, Ele atende, né. Outra coisa que eu sou testemunha é desse negócio de socorrer, sabe. Todas as dificuldades que eu tenho, eu me prostro ao Senhor e clamo por socorro dEle, é imediato que Ele entra em ação, que ele socorre a gente. Então isso vale a pena nós servir ao Senhor. Então eu te peço, né, ore, busca o Senhor, arruma um lugar para congregar. Tá difícil, tá, mas ainda tem lugares que servem ao Senhor verdadeiramente. Tem ainda lugares que tem verdadeiros servos de Deus. Temos que procurar, não está fácil de encontrar, mas ainda existe. Eu creio. E como já disse, né, não olhar para o pecado do nosso irmão, porque os que estão ali dentro são pecadores em busca de transformação. Então nós que sabemos o que é certo, que Deus por misericórdia tem nos mostrado, nos revelado, né, o que é certo, o que é errado, temos que ajudar essas pessoas a se encontrar com o Senhor. Até meus irmãos, às vezes nós de dentro da igreja, ainda não estão ainda com a vida totalmente na presença de Deus, né, são novos na fé. Aí nós mais velhos, a palavra mesmo nos ensina que temos que advertir os mais novos, ensinar os mais novos o que é certo, o que é correto. É para isso que existe a igreja. Então procura uma igreja que ainda prega o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da salvação, que é a palavra de Deus, que não cobra nada de ninguém. Jesus curava, Jesus operava milagres, Jesus nunca pediu nada para ninguém, Jesus nunca cobrou nada de ninguém. E procure uma igreja de Deus e se volte para o Senhor. E os irmãos que estão ouvindo, as irmãs, né, que busquem mais e mais o Senhor, como a palavra nos ensina, aquele que está limpo se limpe mais, né? Aleluia, e que nós possamos limpar mais e mais através da palavra do Senhor, da comunhão com Ele, da vida com Ele, e estarmos juntos, congregando, né? Que essa palavra, se a pessoa meditar, a palavra que eu falei, fala de reconstrução de templo, de renovo de aliança, de conserto com Deus, né? De se voltar para Deus. É isso que o Senhor está falando nessa tarde. Jesus.
que se tiver alguém parado, né, não espere mais, dobra o teu joelho e se volte para o Senhor, fale com Ele que Ele vai aceitar o teu pedido de renovo de aliança e procura um lugar para congregar, né. Eu sei que é complicado, mas não podemos olhar para o defeito do homem, porque senão nós vamos ficar também. Porque eu digo sempre para os meus, se nós olhar para o defeito dos outros, eles ficam e nós ficamos também. Então nós temos que tentar ajudar da forma que nós puder, como diz a palavra aqui, né, divertir o irmão do erro, se ele não nos der ouvido, deixar, né, que Deus que trata com cada um vai ter com Deus do seu pecado no juízo final. Ninguém vai escapar do juízo final, não existe isso, não tem. Então cada um vai ter com Deus. O nosso papel aqui como igreja é advertir as pessoas, levar a palavra, ensinar. Como eu li aqui, né, o tempo do fim está chegando. Essa palavra está falando do fim, aqui no livro de Daniel. E que nós possamos ser luz em meio às trevas, né, como diz a palavra. Que nós possamos semear a palavra, que nós possamos ser testemunhos vivos do Senhor. Estou falando como igreja, estou falando para todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, né, que nós possamos fazer aquilo que realmente o Senhor colocou para nós fazer, é ganhar alma, porque o principal para nós fazer não é nós estar na casa do Senhor louvando e nem na casa do Senhor pregando, não. Lá é uma comunhão de igreja, né, com os irmãos, mas o papel nosso aqui na terra é pregar o Evangelho, como diz lá no livro de Marcos 16 e 15, se eu não me engano, está escrito, né, que temos que pregar a todas as criaturas, né, que temos que levar o Evangelho a toda criatura. E esse é o papel da igreja. E que nós como igreja possamos fazer isso. E que possamos, pela misericórdia do Senhor, né, em nossas vidas, alcançar almas para o reino dele. Através de nossas vidas, através disso que estamos fazendo aqui, né, levando a palavra do Senhor, edificando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que Ele é o dono de toda a glória, de toda a honra, né? Que toda a honra seja dada a Ele por nós estar aqui. Eu agradeço por essa palavra que o Senhor me deu para falar de restauração, de conserto, de congregar e de conserto de aliança, de voltar para o Senhor essa tarde. Eu agradeço ao Senhor e agradeço a todos que estão ouvindo. Vamos levar as coisas de Deus a sério, igreja, vamos levar as coisas de Deus a sério. Aqueles que também não conhecem o Senhor, venham a se voltar para Ele, porque não tem como nós viver sem o Senhor, porque cada vez o nosso mundo vai ficar pior, não existe ficar melhor, porque é para se cumprir a palavra do Senhor. Está aqui escrito o tempo do fim. Até o fim dos tempos vai piorar cada vez mais, até chegar a um ponto de angústia que ninguém mais vai suportar. Mas aí o Senhor vai tirar a igreja dele da terra, não vai permitir que nós ficamos aqui sofrendo. Então que nós possamos dar ouvido a essa palavra, dar ouvido à palavra de Deus, porque não é nós, é a palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus, e como a palavra fala com as pessoas, fala conosco também. Primeiro ela fala conosco, e aí nós transmitimos para as pessoas a palavra do Senhor, né? Então que cada um que ouvir essa palavra possa levar a sério, sabe? Voltar para o Senhor, voltar a congregar aquele que parou, aquele que está congregando, ter mais compromisso, e que Deus seja glorificado. Eu entrego essas palavras em nome do Senhor e agradeço a cada um. Muito obrigado por ouvir e muito obrigado por rever os seus conceitos, né, sobre as coisas de Deus, que nós temos que nos examinar todos os dias e ver se nós não precisamos melhorar um pouquinho mais, mudar um pouquinho mais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Palavra abençoada para as nossas vidas, né? Uma palavra para a gente rever, né? Rever em nós aquilo que nós estamos fazendo, né? Se nós estamos fazendo para o reino ou se nós estamos fazendo para si próprio, né? Construindo para nós mesmos, né? A maneira como a irmã Beatriz trouxe, não falando do templo, faz parte, né? Mas o templo, nós, né? Nós como templo do Espírito Santo, nós como igreja do Senhor, né? Que a gente venha rever, né, dentro de nós aquilo que nós estamos nos dedicando mais. Não que a gente não tenha que se dedicar para as coisas do nosso dia a dia, mas
mas totalmente para isso não, né? E deixando as coisas de Deus para trás, né, irmãos? Né? Às vezes outra hora eu fazia a obra e não faço mais, outra hora eu louvava, outra hora eu pregava, outra hora eu fazia parte, né, da obra de Deus e não estou fazendo mais nada para Deus, né? Deixando de cuidar, né, dessas áreas da nossa vida, como a irmã Beatriz trouxe, né? E a gente tem que começar a se voltar para Deus a fazer, né? Fazer aquilo que Deus determinou para nossa vida, né? O chamado que o Senhor tem para nossa vida, né? O mais importante, né, são almas, né? Aquilo que o Senhor nos manda fazer, né, muitas vezes, e nós deixamos de fazer. Glória a Deus, porque estamos atarefados demais, né? E aqui na palavra que a irmã Beatriz trouxe, aqui na glória do segundo tempo, fala assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela, né? Então, assim, a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Então, hoje ficou um chamado, né? Se você parou de fazer para o Senhor, parou de fazer, né? Saiu da presença de Deus, né? Ou você está na casa do Senhor, mas não faz mais nada para Deus. Aqui está falando hoje, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não, então Deus está nos chamando, nos despertando a fazer para Ele, a olhar para Ele, né? A construir para Ele, né? É Ele que fala, é Ele que chamou o povo, né? É Ele que levantou Ageu ali para despertar, ver o que estava acontecendo, por que, né? As coisas não estavam andando. Deus permitiu, né? Deus permitiu para que se olhasse, começasse a se voltar para Deus, olhar para a casa do Senhor, que estava ali, né, em misérias, né? Enquanto as pessoas estavam pensando em si próprias, em trabalhar, em construir, cuidar da casa, uma casa, fazer, né? E a casa de Deus estava ficando para trás, né? Então fica uma palavra para nós rever dentro de nós, né? O que nós estamos fazendo para Deus, né? Aqui fala também que Deus, ali o profeta fala, né? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, né? Segunda palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, né? Então, olha as palavras lindas que Deus tem para nossa vida, né? Quando a gente se dedica para fazer as coisas para o Senhor, né? Nos esforçar, nós olhar para o que nós éramos atrás, antes, né? E ver o que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Um dia o Senhor já nos tirou do Egito, né? Um dia o Senhor fez uma obra na nossa vida, e aí a gente para. Então aqui vem a palavra: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Então, se a gente parou na caminhada em alguma área, porque nós às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente vai ao culto, vem do culto, vai ao culto e vem do culto, e nada muda, nada acontece, né? Então, o que é que a gente tem que rever? A gente está fazendo só para nós, a gente está olhando para nós, a gente está olhando para dentro de nós, né? Nós estamos cuidando de nós, a gente não está cuidando daquilo que Deus requer que a gente cuide, né? Então vamos rever isso nessa tarde, né? Isso é para mim, é que nem a irmã Beatriz. Antes de levar a palavra, nós estamos olhando para nós também, né? Porque Deus está nos despertando a fazer, a trabalhar, não é para ficar parado, né? É para nós trabalhar, né? Talvez para uns vai ser muitas coisas, para às vezes pode ser porque para a irmã Beatriz é algo que o Senhor colocou para ela fazer, né? Talvez outros vão ter muito mais outras coisas, né? Que nem os talentos, né? Para um foi dado 1, para outro foi dado 2, para outro foi dado 3, né? E a gente aqui tem que fazer esses talentos multiplicar, né? Mas aquele que ganhou só 1 não fez nada, né? Escondeu lá o talento lá, né? E achou que não poderia multiplicar, mas Deus está dando às vezes uma coisa para nós fazer e a gente não faz nem aquilo, né? Nem aquilo que Deus deu, a gente não faz. Então, que a gente venha rever, né? Muitas vezes na caminhada a gente dá uma parada, uma relaxada, a gente fica cansado, desanimado, né? Ou a gente começa a olhar muito o que não é para olhar, o que incomoda a gente às vezes, né? E acaba não querendo fazer mais nada.
Então, que a gente venha olhar para o Senhor e ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está falando para nós nesta tarde, aquilo que Deus fala com os servos dele quando a gente vai na casa do Senhor. Irmãos, eu fui num chá ontem, eu fui presenteada, e eu fui nesse chá. Nossa, é a coisa mais linda a gente ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, não importa, o Deus, ele fala com nós, aonde nós for, aonde é aberta a palavra, Deus está falando com a gente. Deus está usando servos, está usando servas, está usando, levantando profetas, né, profetisas para falar, né? A gente diz assim, a gente não é pregador da palavra, nós não somos, a gente entrega aquilo que o Senhor nos dá. Nós somos pregadores, né, daqueles, né, que as pessoas ficam de boca aberta, que tanta palavra que falam, né, e que bênção que Deus continue usando essas pessoas cheias da palavra do Senhor, né? Mas nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para ser usado aonde o Senhor quiser, né? A gente tem esse trabalho aqui que a gente, né, Deus assentou no nosso coração, a gente quis fazer, né? Algumas vezes já deu uma parada, né? Mas aqui a gente está insistindo, né? Está insistindo e eu me sinto bem em estar aqui, né, fazendo, né? Mas não é só esse projeto que o Senhor tem, né? Que é um projeto que a gente traz a palavra para despertar, que a gente sabe que tem muitas pessoas que falam, e a gente fica feliz com todos que falam, mas se Deus assenta, porque tem pessoas que vão ouvir também da nossa voz, né, da nossa boca, aquilo que Deus tem para colocar. Então, irmãos, que Deus venha edificar a tua vida, né? Aqui tem uma palavra que tem aqui no versículo 8, que diz assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou dar dois testemunhos, irmãos, de acontecimento, né? Já aconteceu, Deus trabalhou na vida dessa pessoa, ela reconciliou com o Senhor e Deus a recolheu. O outro, Deus tem falado com essa pessoa, e tudo da minha família, né? Sobre a questão de, às vezes, a gente deixar de cuidar das coisas de Deus, né? Deixar as coisas de Deus e começar a cuidar da nossa vida, né? Cuidar daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos precisando. E eu tive uma pessoa da minha família que foi uma pessoa muito usada nas mãos do Senhor. Através da vida dela eu vim para os caminhos do Senhor também, que foi a debaixo de oração. Então, quer dizer assim, não é porque eu fui do círculo de oração, é um pastor, não interessa, irmão, qual é o cargo que tu tenha dentro da igreja, né? Nós somos seres humanos limitados, né? E falhos diante do Senhor, se a gente não procurar se reerguer. Então, essa pessoa, através, né, ela teve se foi uma pessoa que teve muita luta, ela entrou, mas ela teve muita luta no meio da família. E geralmente a gente dá as paradas por causa de família, né? Porque são os bens mais preciosos que a gente tem, e se eles são atingidos, a gente também, como mãe, a gente também é atingido. Ou se eles estão de uma maneira sofrendo, a gente também sofre. E ela tinha só um filho, o único filho que ela teve toda a vida dela, né? Foi o filho que Deus deu, foi o único filho, e ele, né, um filho adulto, né? Ele serviu abrigado, tudo assim, era o único filho. Mas ele não foi um filho presente, ele não foi um filho assim, viveu muito tempo, até uma época com ela, casado, teve os filhos, né? Mas depois teve a separação dele, depois teve, né, cada um foi para um lado, ela tomou conta de cuidar dos netos, criou os netos, né, tudo grande, mas teve essa situação na vida dela que ela se sentia sozinha. Ela fez a obra, estava na obra, mas foi com o tempo, ela tinha problemas de saúde, ela começou a desanimar, né, porque teve momentos da vida dela que morava só ela dentro da casa, os netos foram embora, né, e só ela sozinha dentro da casa, e a gente estava ali perto, mas não era aquela morar junto, né? E houve uma situação que apareceu uma pessoa na vida, não apareceu na vida dela, alugou a casa dela, um senhor, e com o tempo esse senhor começou a ganhar espaço na vida dela, na área sentimental. Como ela já estava, né, se sentindo sozinha, né, não era nenhum caso de, né, uma pessoa de idade já, né, mas ela pediu para Deus uma resposta, e Deus falou com ela que
Deus tinha tudo, né, dele para ela, e ela não precisava de nada, era só ele, né? E um dia ela pegou e pediu para mim que era para mim ler a palavra, que ela tinha falado para Deus. Deus tinha dado já uma resposta para ela, mas ela queria que eu orasse a Deus e pedisse para Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra, sem eu saber qual a palavra que Deus tinha dado para ela. Deus me deu uma palavra, tipo, falando para ela para que para ela não faltava nada, que Deus tinha dado já tudo para ela, e o que precisava realmente na vida dela era a presença do Senhor Jesus. Ela tá com Jesus, que Deus não queria ela, tipo assim, no lado de ninguém. Deus já era tudo para ela. E ela entendeu, e ela pegou e disse assim: foi desse jeito que Deus falou comigo mesmo, sabe? Não precisa de dinheiro, tu não precisa, né? Tudo eu tenho te dado, né? No caso, né? E essa palavra, ela tá em Provérbios. E eu sei que daí ela falou, e eu me preocupei, porque mesmo ela tendo ouvido, mesmo Deus tendo falado com ela, ela não obedeceu a voz de Deus. E ela acabou se deixando se levar pelo aquele sentimento, pelo aquele senhor que começou a rodear ela, e com palavras. E a gente sabe que o inimigo, ele vem com sapatinho de algodão, né? Ele tem um jeito de vir, ele sabe aonde a pessoa está precisando, necessitada. E acabou dessa maneira, ela já não fez mais a ceia, ela já não ceou mais, né? E aí não demorou muito, ela caiu doente e foi ficando doente, e Deus permitiu ela ir para o hospital. Do hospital ela ficou bastante tempo no hospital, e aí ela voltou do hospital, e a volta dela foi só uma melhora para ela voltar para casa. E ali Deus já tinha feito a obra, né? Já tinha levado o pastor no hospital, ela reconciliou, ela pediu perdão, né, para Deus. Ela sabia o que estava se passando com ela, né? E ela pediu perdão para Deus e reconciliou lá no hospital já. E então Deus permitiu só ela voltar para casa. E uma coisa, Deus permitiu só para mim ver ela, porque eu pedi para Deus que eu não conseguia ir no hospital, porque o Samuel era pequenininho na época, né, nenenzinho, e eu não conseguia ver, e eu não podia levar ele também para dentro do hospital, porque é coisas de enfermidade, né. Então eu me lembro que a minha mãe veio e pediu para ela ficar ficou com o Samuel aqui, e eu fui lá ver ela em casa, e foi a minha última vez que eu vi ela. Ali ela queria que eu fosse lá para orar. Eu peguei ela, mais uma irmã, e fomos lá para orar com ela. E ela dizia assim: será que Deus vai me perdoar? Ela dizia para mim: irmãs, era um sofrimento que tu sentia, aquela angústia da alma. É muito triste, sabe? Porque quando a gente sai da presença do Senhor, a gente adoece, não só no físico, porque a gente adoece também no espírito, né? A gente às vezes não sente, né? Mas vai indo com o tempo que a gente vai vendo, né, que a gente já não é mais a mesma pessoa, né? E aí, pra encerrar, irmãos, daí eu disse pra ela: se a senhora pediu perdão, se arrependeu verdadeiramente, com certeza Deus já perdoou a senhora, né? Mas tem as consequências, né, irmã Beatriz? Fica aquelas consequências. A consequência dela era aquele sofrimento na carne dela, ela estava sofrendo, ela estava toda inchada, né? Veio as consequências, né? E ali a gente tem que aguentar até Deus recolher, né? E aí a gente orou com ela ficou bem feliz que a gente estava lá. Daí a gente retornou, né? Ela dormiu, a gente retornou, e lá acho que de tarde, a gente foi na parte bem cedo da tarde, mais tarde, assim, eu sei que ela avisaram que tinha levado ela para o hospital. E do hospital, ali Deus recolheu ela não voltou mais para casa, né? Então é muito sério, né? O que Deus está nos despertando, irmãos, que a gente não sabe como é que vai ser o trabalhar de Deus. Que bom que aqueles que voltem para o Senhor, eles venham ver a glória da segunda casa. A glória da segunda casa para ela foi Deus recolher. Foi Deus ali, né, perdoar e recolher ela, né? Mas ela não viveu aqui a glória da segunda casa, né? Ela não teve essa oportunidade mais.
né? Mas a gente que tem essa oportunidade ainda, que Deus está dando a chance de nós voltar e cuidar daquilo que realmente Deus deu para nós, que a gente venha cuidar. Nós vamos estar colocando mais um louvor e logo em seguida a gente já vai estar em oração. Que o ímpio se levante, eu sei, pois não se esquece do clamor de quem espera com temor. Cantarei louvores a Sião. Deus é justo, Deus é bom. Ele levanta o oprimido e guarda o seu escolhido. De todo o coração cantarei louvores a Sião. Deus é justo, Deus é bom. Ele levanta o oprimido e guarda o seu escolhido. Cantarei louvores a Sião. Deus é justo, Deus é bom. Ele levanta o oprimido e guarda o seu escolhido. E guarda o seu escolhido. Nós vamos estar orando, irmãos, agradecendo a Deus. Eu disse que tinha dois, né, testemunho. A segunda pessoa, irmãos, mas recentemente Deus também agiu agora para falar com ela, né, e falar com ela também da mesma forma, né, que voltasse para Deus enquanto é tempo, né. Então, voltasse a fazer o que Deus fazia, né? Cuidar das coisas de Deus como cuidava antes, né? E às vezes a pessoa que nem assim, às vezes a pessoa é usada de uma forma diferente, às vezes a pessoa é usada através do louvor, para levar o louvor, e através do louvor as pessoas vão sentir ali algo, né? E às vezes uma pessoa que também sai lá na rua para falar para alguém, né? Convidar alguém para o culto, falar de Jesus. E ela não faz mais, parou por algum motivo, parou, né? Então, recentemente agora também, né, pessoa da minha família também, né, foi falado, né, para voltar, né, enquanto ainda há tempo, né? Então, Deus, ele tá alertando a gente, que a gente possa ouvir esse alerta de Deus nessa tarde, né, e ouvir o que Deus está falando para nós. E levar a sério, né? Levar a sério, porque o que Deus tem para nós, irmãos, é bênção de Deus. Só que Deus já nos ensinou, a gente já aprendeu que neste mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por situações, e às vezes Deus permite situações acontecendo na nossa vida que é para a gente buscar Deus. O que eu faço? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que resolver? Ir para a oração, Deus continua falando com a gente, continua dando resposta, né? Mas acabamos às vezes não orando, não buscando uma resposta de Deus, né? E fazendo do nosso jeito, né? Então Deus nos levantou como servos, e que nós possamos, né, buscar em Deus realmente, né, como resolver situações que às vezes está até fora do nosso alcance, mas que a gente continue olhando para Jesus, né? Às vezes tem coisas que não é para nós resolver, né? Às vezes é para os outros lá, né? Então a gente continua olhando para Jesus, orando, clamando, buscando, né? E ainda que muitas vezes venha contra a gente venha permanecer firme, porque a gente sabe que a gente serve um Deus todo poderoso, né? Que pode mudar toda a história. Mas os processos a gente vai ter que passar, né? A gente vai ter que passar por todo tipo de processo que Deus permitir na nossa vida. Amém?
Às vezes é luta dentro da casa, a família, um filho que está teimoso, um filho que incomoda, às vezes é fora, né? Então tem tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente às vezes diz, ai, tô cansada, ai, né? Não vou orar mais. E quando vê o Espírito Santo ali, né, nos constrangendo, continua de novo, vai fazendo, né? Então eu quero deixar essas palavras, nós vamos estar orando, agradecendo a cada irmão que entrou, a cada irmã que entrou conosco nessa live hoje da tarde, né? Guarde a palavra do Senhor, medita na palavra. Talvez para nós, irmãos, veio de um jeito, mas talvez para vocês veio de outro jeito, né? Deus tem a maneira e a área que o qual o Senhor está falando contigo, né? Se você está firme, continue firme, né? Glória a Deus. Vou estar orando então, agradecendo a Deus por esta tarde, né? E dizer para vocês que, se Deus quiser, no próximo domingo, se for a vontade de Deus, nós vamos estar aqui novamente. Na quarta-feira tem a live com o pastor Emerson e o presbítero irmão Vinícius, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Vamos estar orando então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esta tarde. Agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia, uma palavra poderosa para nossas vidas, uma palavra de alerta, uma palavra de aconselhamento, uma palavra que vem para, Senhor, para nos despertar, aleluia, a fazer as coisas para Ti, a se voltar para Ti. Oh, aleluia, Jesus. Ah, Deus poderoso, alabassurianda arabagai. Uma palavra que vem, Senhor, de encontro às nossas vidas nesta tarde, Pai. Talvez, Senhor, alguém parou na caminhada, alguém deixou de fazer o que fazia para Ti, Pai. Mas que nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, se essa pessoa crê que o Senhor tenha uma segunda glória, que o Senhor tenha algo para fazer novo, que o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida dessa pessoa, Pai. Aleluia, deste irmão, desta irmã. Aqui, Senhor, tem um chamado para sacerdote, um chamado, Senhor, para o Teu povo, um chamado, Senhor, para todos, Pai, ali que estavam parados, Senhor, e não estavam fazendo mais nada para Ti, Senhor. Orabassurianda arabagai. Aleluia, Jesus. Que nessa tarde o Senhor venha, Senhor, agir, Senhor, no coração desta pessoa que se parou, Senhor. Por algum motivo, Senhor, ela parou na caminhada. Por algum motivo, Senhor, ela está dentro da Tua casa, ela não está fazendo mais nada, Senhor, para Ti, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada um, Pai. Ô, Senhor, aquele que está fazendo, Pai, que continue fazendo, que não pare. Que possa se levantar o que se levantar, Pai, mas não pare de fazer, Senhor. Que continue trabalhando na Tua obra, Pai. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesta tarde o Senhor venha despertar, Senhor, no Espírito, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, Senhor. Este, Senhor, Espírito, Senhor, de agir, aleluia, e fazer, se esforçar, Senhor, pela Tua obra, Pai. Orabassurianda arabagai, Senhor. Que a gente precisa nos esforçar, porque o Senhor disse, Senhor, esforça-te. Aleluia, que não era para nós temer, Senhor. Que a gente não venha temer mais, Pai. Que a gente venha, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, por aquilo que é da Tua vontade, Pai, do Teu querer, Pai. Assim nós entregamos nas Tuas mãos. Que a gente não venha se preocupar, Senhor, aleluia, com as riquezas deste mundo, com as coisas deste mundo, Pai. Oh, Managassurianda arabagai. Aleluia, Jesus. Orabassurianda arabagai, Senhor. A Tua palavra diz que Teu é a prata, Teu é o ouro, Senhor. Aleluia, nós dependemos de Ti, Senhor, para ter todas essas coisas nessa terra, porque se o Senhor, aleluia, não quiser, Senhor, quiser paralisar, quiser fechar as portas, o Senhor fecha, Pai. Então entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aleluia, olhar para Ti e depender de Ti para todas as coisas e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Em nome de Jesus, alcança vidas nesta tarde, alcança as almas, alcança os Teus servos e servas, Pai, por aonde quer que estão, Senhor. Que o Senhor venha despertar nessa tarde, Senhor, com Teu Espírito Santo e venha trazer renovo, venha trazer, Senhor, aleluia, alegria no seu coração de fazer para Ti, Senhor, para a Tua obra, Pai. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãs. Que o Senhor possa agir na tua vida, nós agradecemos.
uma boa tarde, um bom domingo, né? E uma boa semana, início de semana também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Porque, Senhor, estás tão longe assim, te escondes no tempo ruim. O ímpio persegue com arrogância, mas tu vês tudo com tua constância. Diz em seu coração, Deus não vê, mas tu contemplas, nada vai esquecer. Tu és defensor do órfão e do fraco, desfaz o braço do homem opaco. O Senhor é Rei para sempre. Os povos maus perecem semente. Tu ouves o clamor dos humildes, fazes justiça aos que são puros e gentis. Tu vês a dor do coração e julgas com reta mão. Refúgio do oprimido és tu, Senhor eterno, justo e nu. O Senhor é Rei para sempre. Os povos maus perecem semente. Tu ouves o clamor dos humildes, fazes justiça aos que são puros